Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da série Conversa ao Pé do Ouvido, uma série que foi concebida no contexto da disciplina de apreciação musical do curso de música da Unimep, com o objetivo de promover a mediação de escuta. A cada semana, um estudante do curso de música fica responsável pela escolha do repertório sobre o qual a gente vai falar. Nessa semana, nós temos dois convidados que trouxeram duas músicas para a gente poder conversar. São duas obras, dois temas de jazz, do Herbie Hancock, uma chamada Cantaloupe Island. E Watermelon Man de 62. Então vamos lá, a gente tem aqui hoje com a gente a Amanda França e o Wellington Carvalho. Sejam bem-vindos. Eu queria saber de vocês primeiro o que motivou a escolha desse repertório. A Amanda teve a ideia de tocar essa música no nosso sarau de formatura, que vai acontecer no final do ano. E aí ela me convidou para tocar guitarra junto com ela, ela é baterista. E ela pensou em tocar uma dessas músicas, Watermelon Man. E aí a gente acabou trazendo a outra canção para fazer o trabalho, já que a gente já estava ouvindo a música, apreciando para tocar, aí coube falar delas também nesse trabalho de apreciação. A gente tem um guitarrista e uma baterista, percussionista, que se dedicam a tocar esse tipo de música. Vamos falar um pouquinho assim, o que caracteriza o uso desses instrumentos na prática do jazz. A gente sabe que o jazz é um estilo de música improvisada, de natureza improvisatória. De que maneira que acontece essa improvisação? Ela é uma coisa livre, ou se pressupõe um diálogo ou uso de alguma referência, algum tema? Como que acontece? Tem o tema principal da música e esses improvisos podem acontecer no espaço entre esse tema e tem não sei se fala jogo, mas de pergunta e resposta, quando um instrumento improvisa uma melodia e aí o outro instrumento responde, Geralmente trompete e piano fazem muito isso. O trompete faz uma melodia improvisando, aí o piano, a partir do que o trompete fez, improvisa outra melodia. Isso acontece bastante também no jazz. E a improvisação no jazz, vamos pensar no caso da guitarra. Como que ela acontece? Ela é uma variação de uma melodia que é dada, ou tem elementos de harmonia que estão presentes também? Como é que funciona? Tem elementos também de harmonia. Eu nunca estudei muito a fundo assim o jazz, mas pelo que eu estudei, a gente improvisa sobre os acordes que estão sendo executados pelo piano e também sobre o tema mesmo da música. Pega o tema e a partir daquilo cria novas melodias. O tema é como se fosse uma melodia que serve como o material de base, o material principal da música, Isso. Que vai aparecer de maneira recorrente e que vai ser elaborado e desenvolvido ao longo da música. Isso. Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, um tema quando vai elaborar uma redação,
e que toda a redação precisa guardar uma relação de coesão em função do tema que trata. No caso do jazz, a gente tem geralmente um tema e a realização da música depende da relação que cada instrumentista, no seu momento de improvisação, consegue estabelecer entre aquilo que ele produz e o tema que está proposto inicialmente, não é isso? Então a gente tem essa questão a coesão, ela está presente também na música e não só na escrita verbal, né? Na prática musical a gente consegue ver isso também presente na realização do tema e nesse caso específico do que a gente está falando hoje do jazz, né? Esses temas que vocês trazem aqui, esse Cantaloupe Island, Watermelon Man, que características eles têm? O Watermelon Man é uma variação, tipo um subgênero do jazz, que é o hard bop, e o Cantaloupe Island é uma das primeiras músicas a usar o jazz modal com uma batida de funk. Esse jazz, ele recebe esse nome de modal porque a elaboração da melodia e a elaboração da harmonia se dá pelo uso de modos, não é isso? Uhum. E não pelo uso digamos, de tonalidades, né? Isso parece, para quem está assistindo a gente, pode parecer uma coisa meio sem sentido, né? Porque parece uma coisa mais técnica da música, mas a gente pode pensar, a gente tem vários sistemas que a gente utiliza na música para poder organizar os diferentes sons que nós utilizamos na prática musical, né? A gente está fazendo menção agora a dois sistemas: o sistema tonal, que pressupõe uma relação sempre igual entre as notas de qualquer tipo de escala, e a gente tem o sistema modal, em que a gente pressupõe uma relação diferente entre as notas em função de cada tipo de escala que a gente usa, né? O sistema modal tem pelo menos 7 escalas diferentes e o sistema tonal tem duas escalas apenas, né? A maior e a menor. O sistema modal tem 7 escalas diferentes que a gente geralmente chama de jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio, né? Então a gente trabalha com esses sistemas, eles se configuram como formas de relação dos sons que a gente usa para produzir música. Os dois sistemas vão usar os mesmos sons, né? Que a grosso modo são os 7 da escala diatônica, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e mais 5 cromáticos, né? E a gente tem, isso fica bem ilustrado no teclado do piano, que são as teclas brancas, as diatônicas, e as teclas pretas, os cromáticos, né? Os sons são sempre os mesmos, é a relação que a gente estabelece entre cada som que configura propriamente o sistema que está sendo usado. O jazz, digamos, na sua origem, ele é tonal, né? Mas a gente tem um tipo de jazz que aparece, que é esse Cantaloupe Island, que é um modal, ele vai fazer uso de um outro sistema, não é isso? E com relação à bateria, quando a gente não tem nota, ou a gente não tem alturas definidas para poder elaborar uma improvisação, como que acontece a improvisação na bateria? Então, no começo, com o primeiro estilo do jazz, o swing, a bateria, ela praticamente marcava o tempo, né? Com um bumbo constante. Aí, conforme foi surgindo os subgêneros, isso ficou um pouco livre, assim, ela não precisava mais marcar o tempo. Então, acho que a partir do bebop, que o hard bop veio depois como reação ao bebop, a caixa começou a improvisar ou seguir o ritmo da melodia e não mais marcar o tempo, o bumbo também. Então ficou mais livre assim. Então a improvisação ela se dá de maneira mais livre, né? E, em geral, seguindo a configuração rítmica do tema, né? Ou da melodia, que é
digamos, a referência para a realização da música, né? E quando um compositor cria um tema, a gente não tem propriamente, digamos, uma composição de jazz, né? A gente tem a construção de temas que são usados para improvisação, não é isso? Pode-se dizer que sim. Porque a gente não tem digamos, no jazz, em geral, uma elaboração musical escrita formalmente, que tenha um começo, meio e fim, que seja muito planejada, né? A gente encontra, eventualmente, casos dessa natureza, mas, em geral, a gente tem elaborações mais livres, né? Porque o jazz ele se caracteriza principalmente pela improvisação, né? Sim, pela presença da improvisação. A gente encontra, assim, na partitura o tema principal, mas o que é improvisado, não. Claro. Então, para quem vai tocar o jazz, ou para quem vai estudar o jazz, tem que desenvolver a habilidade da improvisação, né? Não Sim. tem jeito. Tem que saber improvisar a partir dos elementos que o tema traz, né? Tem alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram apontar com relação a essas músicas que vocês estão trazendo? Acho que é interessante falar que as duas músicas são standards de jazz, né? Standards de jazz, melodia que muitos jazzistas usam. Livre assim, praticamente todo o grupo de jazz que vai tocar tem lá sua lista de standards, que eles pegam os temas para começar e depois improvisar em cima. São músicas usadas assim por todo mundo, e essas duas são, né, standards de jazz. Elas fazem parte já do repertório de diferentes grupos. Isso. Né? E se tornaram, digamos, padrões ou como algo comum para aquele que toca o jazz, né? Isso. Bom, a gente não tem a pretensão aqui de esgotar as possibilidades de escuta, muito pelo contrário. A gente procura contribuir para que você possa tirar melhor proveito da sua relação com a música. Nesse sentido, a gente recomenda que você possa, a partir dessa conversa que a gente estabelece aqui, que você possa escutar a música 1, 2, 3, 10 vezes, pensando um pouco sobre aquilo que a gente falou aqui, indo você atrás das suas próprias referências, na perspectiva de construir um sentido para a música que possa ser positivo e que possa fazer com que a música tenha um lugar melhor na sua vida. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu agradeço ao Wellington e à Amanda pela participação. Um abraço e até a próxima.